Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, que é um pouquinho curta, nós vamos seguir então com algumas definições relacionadas ao equilíbrio químico e principalmente no que se refere ao equilíbrio na fase gasosa. Pois é. Então, material na mão e vamos lá. Gente, então para os gases, a constante de equilíbrio, ela segue um padrão um pouquinho diferente, como nós vamos ver. Precisamos aqui usar um pouco mais do nosso raciocínio lógico. Legal? Como que funciona? O princípio é o mesmo, em que reagentes eles reagem para formar os produtos na reação direta e na reação inversa nós temos os produtos sendo consumidos para formar os reagentes como se fosse o inverso da reação. De fato, no equilíbrio químico, pressupõe-se que a velocidade da reação no sentido direto é igual à velocidade da reação no sentido inverso, por isso, as quantidades de reagentes e produtos não se alteram após estabelecido o equilíbrio. Legal? Esse é o princípio para qualquer reação química, seja em qualquer estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Beleza? Bom, como que funciona a constante de equilíbrio e a situação de equilíbrio para gases? Vamos assumir aqui uma reação bastante simples em que eu vou pedir em primeiro lugar que vocês ignorem, tá, esse inconveniente que tem no material de vocês. E, infelizmente eu tirei o print do material para preparar as aulas, né? Eu sempre faço isso, mas vamos tentar abstrair esse ponto, ok? Vamos inicialmente pegar uma reação simples em que o gás hidrogênio ele reage com o iodo, né, também na fase gasosa, produzindo ácido iodídrico ou iodeto de hidrogênio, que também está na fase gasosa. Legal? Então, é uma reação bastante simples. Inicialmente, nós temos o quê? Como eles são todos gases, reagentes e produtos, então a melhor medida aqui é para a pressão inicial desses gases. Note que a pressão inicial do gás iodeto de hidrogênio é zero, porque no início da reação esse gás ainda nem foi formado, ele é o produto da reação. Então, no início, nós só temos as pressões dos reagentes. Legal? E aqui cabe salientar que são as pressões parciais desses gases. Legal, gente? Então, as pressões parciais no início da reação, conforme a reação ela se processa, nós temos que uma determinada parte da pressão ela vai se perder. Por quê? Porque os reagentes são consumidos ao longo de uma reação química. Partindo desse princípio, nós temos que então as pressões iniciais desses reagentes vão diminuindo conforme esses reagentes vão sendo consumidos para produzir os produtos. Certo? Como os reagentes são consumidos para produzir os produtos, suas pressões parciais também diminuem ao longo da reação. Legal, gente? Então, como não sabemos o quanto da pressão inicial vai se perder durante a reação toda, até atingir o equilíbrio, nós podemos utilizar aí a incógnita x. Então, dessa pressão inicial, x atm vai ser perdido ao longo da reação para o hidrogênio, e x atm vai ser perdido para o iodo ao longo da reação, certo? Então, é uma subtração de fato. 1,23 atm menos x vai dar a pressão final de hidrogênio quando estabelecido o equilíbrio. E o mesmo acontece com o iodo, certo? 0,798 atm menos x vai dar a pressão final de iodo até o final da reação. Beleza? Por que nós inserimos x para hidrogênio e x para iodo se eles são reagentes diferentes? Porque cabe lembrar que eles estão em quantidades, em proporções iguais, já que seus coeficientes são o mesmo. Tá? O coeficiente é 1 para o hidrogênio e 1 para o iodo. Então, nesse caso, se o hidrogênio vai perder x da pressão em atm, o iodo, como tem o mesmo coeficiente, também vai perder x da pressão em atm. Legal, gente? E isso significa que, como nós temos um coeficiente 2 para o produto que vai ser formado, conforme a pressão dos reagentes diminui por um fator x, a do produto, tendo um coeficiente 2, aumenta em 2x. Legal, gente? Então é assim que vai funcionar. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e reveja esse ponto. Façam suas anotações. Anotem suas dúvidas que nós tiraremos então na aula online.
Beleza? Então o resultado, ou seja, a pressão final de reagentes e produtos após estabelecido o equilíbrio químico, vai ficar exatamente as subtrações, as diferenças que nós vimos aqui. 1,23 menos x, 0,798 menos x e 0 mais 2x. Legal, gente? É assim que vai ser. Mas e aí, como nós vamos descobrir o valor de x? Através da constante de equilíbrio, tá certo? A constante de equilíbrio, ela tem um valor que normalmente é tabelado para uma dada reação sob determinadas condições, são parâmetros de temperatura, né? Por exemplo. Então, a constante ela tem exatamente a mesma cara que nós já vimos, né? Produtos sobre reagentes. No caso do produto, o HI, como ele tem um coeficiente 2, ele tem que ser elevado ao quadrado. Tá? E, no caso dos parênteses, aqui nós inserimos as pressões parciais. Exatamente as pressões encontradas aqui embaixo na situação de equilíbrio. Tá? Aí nós conseguimos calcular a constante de equilíbrio. Então, jogando esses valores na equação, obtemos isso daqui. E como obtemos o valor de Kp? Normalmente ele é dado, ele é fornecido, ele é tabelado. Tá? Normalmente uma questão ela já fornece esse valor para que calculemos as quantidades finais dos gases após o equilíbrio. Legal? Então já inserimos aí a constante de equilíbrio e os valores de pressão final após estabelecido equilíbrio. Resolvendo aqui, nós percebemos que, observando, aliás, aqui a expressão, nós vemos que a única incógnita a se encontrar é o x, tá certo? É a única incógnita. Então, fazendo aí todo o tratamento algébrico e calculando o x, nós encontramos aí após uma série de passos que o x ele é um valor aproximado de 9 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Isso é um valor em ATM, lembrando, tá? O X é um valor de pressão medida em ATM, tá bom? Isso significa que a pressão final de gás hidrogênio é 1,23 menos 9 vezes 10 elevado a menos 4. A de iodo é 0,798 menos 9 vezes 10 a menos 4. E a pressão parcial de gás iodeto de hidrogênio formado após o equilíbrio após estabelecido o equilíbrio, é de 2 vezes 9 vezes 10 elevado a menos 4. E esses valores aqui de x, então, fazendo as respectivas diferenças, nós encontramos aqui que as pressões parciais do hidrogênio não mudou muito. Né? Se nós mantivermos duas casas após a vírgula, não vai fazer diferença. Tá? É muito pouco do gás hidrogênio então, que foi consumido, muito pouco do gás iodo que foi consumido também, tá certo? Percebe que aqui é um valor cuja potência é 10 a menos 4, né? É da ordem de 10 a menos 4. E a pressão parcial do iodeto de hidrogênio formado também deve ser um valor muito pequeno, porque afinal é 2 vezes o valor de x encontrado, que dá 1,8 vezes 10 elevado a menos 3 ATM. Então, isso quer dizer que a quantidade de produto formado nessa reação que nós exemplificamos é muito pequena. Por quê? Porque a constante de equilíbrio também é um valor pequeno. Lembrando, constante de equilíbrio é produtos sobre reagentes. Se a constante é um valor muito pequeno, a quantidade de produto formado vai ser pequena também. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Anotem as dúvidas e tirem na nossa aula online. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.